Muito bem, é um prazer muito grande, especial para o Dia dos Professores. Gente, eu não estou aqui nada mais, nada menos que com a minha segunda professora. Acho que a senhora foi a segunda professora minha da minha vida escolar. Na hora que tinha que colocar lá o nome nas folhas lá do caderno da gente, né? Nome da professora, Elfieira de Carvalho. Gente, olha, a, a, a minha idade chegou, a dona Elfie chegou, daí ela vai contar uma surpresa para vocês aí, acho que sábado aí, que passou, tem também uma data muito importante, Deus faz as coisas tão certinha, eu não sabia, daqui a pouco ela vai falar para mim o que aconteceu no sábado. A idade chega para nós, mas eu digo que a gente tá ficando igual vinho, a idade tá chegando, a gente tá feliz, tá contente com a vida, né? A Sim, dona muito Elfie, a feliz. dona Elfie era uma atriz americana. Gente que, com todo respeito, tá? Com respeito de filho. Sim, com Coisa mais certeza. linda do mundo, gente. A gente estava estudando ali com uma atriz ali de Hollywood, né? Continua com o coração maravilhoso, continua bela, viu? Continua bela, Obrigada, mas para obrigada. nós, assim, capial, assim, né? Geralmente com professores com professores assim, de mais idade, dona Elfa era um charme, sabe? Com todo respeito, um respeito de filho, tá? Sim, Dona Elfe, prazer em falar com a agradeço. senhora, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Dona Elfe, é isso mesmo que eu falei, no sentido de a senhora ter sido uma das minhas primeiras professoras. A minha primeira professora, a gente nunca esquece, Dona Neide, que a senhora conheceu certamente, né? A Uhum. Madrinha Solange era a nossa professora de religião, né? A Sim, senhora foi uma das minhas primeiras, acho que a segunda professora. é por aí, primeiro ou segundo ano. Primeiro ou segundo ano. Porque eu só dei aulas durante os 25 anos só para primeiro e segundo ano. Olha que legal, a vida inteira lecionando para essas turmas. Sim, porque eu era alfabetizadora. Uhum. Eu me especializei em alfabetização. Olha que legal. Fiz cursos e fui me especializando, né? Uhum. Então, os 25 anos que eu dei aula foi só primeiro e segundo ano. Só trabalhei com os pequeninos. Olha que legal. Eu continuo pequenininho. Olha a minha altura, eu não cresci. Então você não podia continuar a dar aula para mim, porque eu Não, também o não meu cresceu tamanho. muito no tamanho, mas ela cresceu no conhecimento. Imagina. Graças à senhora que me ajudou a aprender o alfabeto, Que né? bom, obrigada. Professora, a senhora é natural da onde? Eu sou natural de Reserva. De É, cidade Reserva. vizinha aí, Vizinha. Reserva. Ah, Eu nasci em Reserva. aham. E daí, depois de Reserva, a senhora veio para Telêmaco? Sim, com 17 anos, em 1968, eu vim para Telêmaco direto para dar aula no Costa e No Costa e Silva. Silva. Eu tinha 17 anos. E eu cheguei Eu num falei para você, dia, gente, era uma atriz de Hollywood. daí no dia seguinte eu já enfrentei uma sala de aula. Olá! A senhora começou com 17 a trabalhar, que antigamente 17 podia, né? anos, Ah, que na que época eles legal! aceitavam, né? Ah, E lembro até o dia 18 de agosto de 1968. 18 de agosto de 68. Olha que Viu legal! quantos anos se Quantos passaram? anos se passaram, né, dona Pois Elfie? é. Eu, mais ou menos, eu comecei com 7 anos, porque antigamente era taxativo, era com 7 anos, não, não Sete menos, né? anos, 7 Então, anos. daí, 3 anos depois, a senhora enfrentou a ferinha aqui como aluno da senhora. Mas você era um aluno muito comportado. A Edivane Nossa, estudou com a senhora também, a minha irmã. vocês dois, os A- gêmeos, os né? gêmeos. A minha Eu mãe já lembro. era zeladora da escola. Sim, Já, né? já era. A senhora sabe que eu fiquei sabendo depois de uma estratégia da minha mãe. Eu falei, mas eu só reprovando, ficando em recuperação. Olhe bem o que a mãe fazia. E não era mentir. Era uma forma dela ter os meninos lá, junto com ela. Eu e minha mãe, eu e minha irmã, a Edivane, o filho e a filha, né? A Aham. gente ajudava a mãe a limpar salas. Uhum. Então a mãe não usava de má fé, a mãe usava daquele macete de mãe, de pai.
ela não falava pra gente que a gente não tinha ficado em recuperação. Ela levava a gente junto com ela. Ela nem falava, você não ficou e nem você ficou. Daí a gente ia para as suas salas de aula da recuperação. Dona Elfa, é muito simples. Se a gente não ficasse em recuperação, a gente não ia ajudar a nossa mamãe. Entende? Aí depois que a gente tomou consciência, que foi pegar o histórico escolar, o boletim, mãe, tem alguma coisa diferente aqui. A gente não ficava sempre em recuperação. Daí a mãe falou com todo bom humor, com todo carinho, é que se a mãe falasse, vocês não iam ajudar a mãe. A senhora está sabendo disso agora, né? Agora que eu fiquei sabendo, não sabia disso. Porque geralmente a mãe pedia para vocês, para se dar... Não, além, realmente, de repente, em algum momento a gente ficou em recuperação, né? Mas ainda assim a mãe fazia esse pedido, sabe? Deixa eles estudando, até porque era um reforço, né? Até que ajudava, né? Dona Elfe, e a senhora então teve o seu primeiro desafio ali no Costa e Silva. No Costa e Silva. Era por isso que de repente, agora a gente pode falar, a gente não poderia falar naquela época. É por isso que de repente a gente encontrava a Dona Elfe, às vezes meio que tristonha, assim, perto do vidro, assim, da sala, às vezes refletindo, às vezes se pegando assim, às vezes feliz também com a oportunidade da aula, mas acima de tudo, vou chamar assim, de uma garota de 17 anos já enfrentando uma sala de aula. Era por isso que de vez em quando a gente pegava a senhora com o linho meio marejadinho no cantinho? Com certeza, porque eu fora da casa dos meus pais, né? E então eu sentia muita falta da minha casa, né, da casa dos pais. E depois eu vim e fui morar com uma irmã. Aí eu saí da casa da minha irmã, porque não estava dando muito certo, fui morar numa república. E daí eu tinha os problemas, Claro, né? se morar em república, Enfrentava muitos sim. problemas, então de vez em quando dava um... Ô, Dona Elva, a senhora me permite, novamente, o respeito como filho, devido à sua idade, apesar de que eu vou fazer 60 no dia 20 de outubro, já viu? Temos 15 anos de diferença, 15 que anos. eu não ia falar qual é a surpresa, né? Mas já falo. Dona Elpe, hoje em dia, por exemplo, com todo respeito à classe magistério, todo respeito, esses avanços, a molecadinha, as menininhas muito avançadinhas, por exemplo, seu professor é muito bonita lá, de vez em quando ela até cartinha recebe lá dos aluninhos que estão muito espertos hoje em dia, né? Sim. Na sua época como professora, eu imagino, por exemplo, os seus desafios, porque a senhora era muito bela. Obrigada. Continua bela, tá? A idade é normal para todos nós. Isso, de repente, também foi um desafio para a senhora, na época, no sentido de, assim, claro que a senhora se dava ao respeito, primeira coisa, mas a senhora já começava a sentir os reflexos de pegar uma sala de aula, a sua elegância, ela também tinha a ver no sentido de desafios que a senhora tinha? Não, eu não tinha nada assim que... Tranquilo, né? Dia normal, tudo tranquilo. Eu falo assim, porque hoje em dia tá, né? De vez em quando chega a cartinha da professora lá, para os pais, ó, o Victor mandou uma cartinha para a professora aí e tal, né? Daí o pai ia brigar, ela falava, calma, filho, tá lá para estudar, respeita lá a professora, né? Gente, se eu tô falando isso, você já pode imaginar, né? Como a Dona Elfe, né? De fato era muito elegante, continua muito elegante, né? Mas naquela época, ao longo dos seus 17 anos, né? E no caso daí, a Dona Elfe já tinha 20 anos, então, quando eu estudei com ela, 20, 21, por aí mais ou menos. Por aí. Né? Dona Elfe, quais foram os principais desafios da senhora quando a senhora começou a dar aula, né? As principais lembranças do seu início? O meu sonho sempre foi ser professora. Desde criança, meu sonho era ser professora. E então nós éramos em 10 irmãos. 10 irmãos. E eu brincava de escolinha. Olha que bonitinho. Eu era professora.
formulava até provinha para Sério? eles, Que tudo. legal! Então, nossa, foi quando eu fui chamada para trabalhar no Costa e Silva, foi maravilhoso. Olha que bonito, dona Elke. E foi difícil, foi muito difícil, porque sair da casa dos pais com 17 anos e ir direto a uma sala de aula não foi fácil. Não foi fácil. Estamos falando de 1968, gente. Então, mas como eu não fiz ginásio, né, que na época era ginásio, Uhum. eu fiz escola normal de grau ginasial. Olá, que legal. Então eu já tinha didática, tinha psicologia, Exato. e então eu tinha uma base, Exato. né? Naquela época, a escola normal, gente, era o equivalente a fazer faculdade e tal, né, dona Sim. Elke? Uhum. Só que essa escola que eu fiz, escola normal de grau ginasial, era equivalente ao ginásio. Ou melhor, desculpa, é equivalente ao ginásio. Ao Desculpa, tá ginásio. certo, desculpa. Então eu já tive uma experiência. Claro, não. Fiz estágio, tudo como se fosse escola normal. Uhum. Como se fosse o magistério hoje. Como se fosse o magistério hoje. Exato. Aí, então eu já tinha uma experiência. Que legal. E como meu sonho era ser professora, ensinar a ler e escrever, então não tive muita Que dificuldade. legal. Entre seus irmãos, quem está entre nós? Sara, quantos irmãos que já faleceram? Já faleceram 7. 7. A senhora daí tem mais Somos 2. em 3 Tem 3. agora. Qual o nome dela? Senão nós vamos ficar tristes a gente não citar o nome. É a Glaci, que mora em Curitiba. Ah. É a mãezona. Olha que gracinha. Ela é a mais velha de vocês? Ela é mais velha do que eu. Ah, entendo. Mas tinha uma mais velha velha do que ela, que já das faleceu. vivas é a Glaci. É a Glaci. A senhora vai mandar essa matéria para a Glaci, né? Daí... A senhora vai mandar a matéria para a Glaci ver, né? Aí, Glaci, um abraço, viu? A Glaci, daí então... tem a Adi. A Adi. A Adi trabalha, mora em Califórnia. Califórnia. No norte do No Paraná. norte do Paraná. Uhum. Daí nós 3. Vocês 3. Que Sim. legal! A senhora sabe que eu tenho uma brincadeira aqui fazer com Califórnia. A Adi, não fica bravo comigo não, viu? Na época da Copa do Mundo, bem que a Aviação Garcia poderia falar assim, quando foi a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, a Garcia poderia fazer uma promoção. Daremos uma viagem para a Califórnia. Daí era ali para a Califórnia, ali, né? Sim. Eu tenho um carinho muito grande com a cidade de Califórnia. Eu morei em Jandar do Sul. Fiquei 10 anos morando ali, então eu tenho um carinho enorme, tenho amigos meus da época de geografia, né, que são ali de Califórnia. Então, dona Adi, dona Adi, um abraço, viu, desculpa a brincadeira, viu? Mas que legal, dona Elke. E seus pais, eles eram da cidade ou eram do sítio? A gente morava na cidade. Era uma cidadezinha pequena na época, bem pequena. Só tinha uma rua principal. E o meu pai tinha comércio, né? Olha, que legal. Armazém, como falavam na época. Ele tinha armazém. Inclusive, com 14 anos, meu pai já me levou para cuidar do armazém. Isso, é mesmo, dona Elke, que legal. Como que chamava o armazém? Era o armazém do seu Arthur. Olá, o pessoal de reserva vai lembrar, viu? Que legal, dona Elke. Daí com 14 anos a senhora foi lá ajudar? Eu fui cuidar do armazém. O pai era cuidadoso, porque dona Elke, eu vou dizer pra você, uma graça, uma beleza, que tá vendo? Falou, não, antes disso ele não vai não, só vai com 14 anos. Ou ele tinha que ficar com uma espingarda lá, né? Com certeza. Que legal, dona Elke. Então, o armazém do seu Arthur. Do seu Arthur. Que legal. Era o armazém do seu Arthur. E como eu não gostava muito de fazer serviço de casa, né? Eu brigava muito com as minhas irmãs, porque tinha que fazer alguma coisa. Exato. Aí o meu pai resolveu me levar para o armazém. Que legal.
E daí acabou, não fazia mais serviço de casa, Daí né? ficou tranquila, né? Fiquei Porque, queira ou não, em relação ao serviço caseiro, doméstico, o armazém, né, mas daí tem também lá os seus momentos, tem que trabalhar bastante e tal, mas daí o pai ajudava, fazia a maior parte das coisas, sim, né? o pai ajudava, Ah, sim. eu acho que muita gente, dona Elfa, eu estou desconfiado que muita gente ia lá para comprar lá, inventava desculpa de comprar, mas para ver, dona Elfe, para ver a Elfe, né, porque, né, Mas pior que meu pai era muito ciumento. Ele é tinha um isso que eu ia ciúme de mim. perguntar. Mas ele tinha um ciúme. Quando chegava alguém lá para conversar com ele, ficava de olho em mim. É verdade. Ele ficava Ele cabreiro. mandava, achava alguma coisa para eu fazer para me sair do armazém. Tô dizendo que o que eu falei no início da conversa era verdade, não era mentira. Nossa, que legal. Ô, dona Elfe, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Essa matéria, ela vai na íntegra, sabe? Pro ar. Uhum. Essas coisas que eu falei em relação à sua beleza e tal, sempre fundada de muito respeito, viu? Com Tá bom? certeza, com certeza. Mas então, daí a senhora foi lá ajudar o pai lá no armazém. No armazém. E a mãe da senhora, conta para mim, entre os filhos, né? A senhora certamente também era bem querida mãe. Qual a lembrança a senhora tem da mãe da senhora? Lembrança? É. Ah, minha mãe, ela costurava. Vamos lá. Sabe que a minha mãe também, depois de sair do... Quem deu o serviço para minha mãe, naquele tempo, gente, era normal, políticos arrumarem serviço para as pessoas e tal. A dona Guilmar Carvalho, que faleceu, inclusive, né, não tão distante, né? Uhum. Esposa do seu Dirizar. Ela era primeira dama, ela arrumou serviço para minha mãe, e daí acabou trabalhando com a Cê Silva. E antes disso, a minha mãe era costureira também. Sua mãe era costureira? Ela costurava só para a família, né? Só para nós. Entendo. Porque nós éramos 10, mais o pai e a mãe, 12. Então daí permanentemente tinha, né? Sim, daí no armazém do meu pai tinha, porque o armazém tinha de tudo. Aham. Era açougue, era tecido, secos e molhados. Então já tinha o tecido no armazém, aí a minha mãe Olha que legal. fazia as nossas roupas. Que legal, dona Elfe. Ela que fazia. Ela ensinou a senhora a costurar um pouquinho lá, ou a senhora falou, não é muito para mim? Não, eu aprendi a costurar com ela. Que legal. Eu costurava. Hoje, por exemplo, se precisar a senhora costurar numa emergência, a senhora consegue tranquilo? Ah, não. Se for para fazer uma peça de roupa, não, a não ser os concertos. Exato. Né? Que legal. Concertos. Mas eu costurava para mim. Olha que legal. Fazia vestidos para mim. Que legal. Sim. Que ótimo. Muito bonitos. Dona Elfe, qual a lembrança mais engraçada que a senhora tem? Quantos meninos e quantas meninas entre seus irmãos? Eram 3 meninos e 7 meninas. Mas também os seus irmãos devia ser um ciúme das irmãs, que Deus o livre, né? Porque, né? Eram os como chama? Os guarda-costas. Os guarda-costas. Que legal. A gente ia em baile, né? Tinha que levar eles. Tinha que levar e tinha que se comportar, porque senão tirava do baile. Mas viu, me conta uma coisa, de vez em quando vocês não faziam um trato lá, tem um candango aí meio bonito lá, você não conta pra mãe ali, que eu vou só dar uma dançada com ele, mas daí vocês faziam o seguinte trato. Mas nós também não vamos contar pra mãe que você tava lá dançando com a candanga lá. De vez em quando não aconteciam uns tratos assim? Acontecia. Sempre acontece, né? Meus irmãos eram ciumentos. Tinha um era mais velho do que eu, era acima de mim. E daí 2 eram mais novos, né? Então eles tinham ciúme. Imagina. Eles tinham ciúme, eles ficavam de olho, né? Mas se arrumasse algum namoradinho, eles não se importavam. Que legal, eles eram tranquilinhos, né? Ajudavam, né? Ajudavam, eles colaboravam, eles não... A senhora era mais de sarau ou mais de baile, assim, de música tradicionalista? Lá na reserva tinha um clube, né? Então sempre tinha baile. Não o Reservense hoje, que foi reativado. Não. Era outro. Era o clube do seu Albino. Olá! Que era do lado da minha casa.
que seu Albino tinha um bar e tinha o clube. Ah, eu até imagino. A senhora Então a gente ia no baile, no clube. não tinha desculpa de chegar tarde em casa. Ou de Não, chegar assim, não mãe tinha. do céu, ó, deu problema, que terminou tarde lá. Então a sua mãe já sabia, seu pai, seu Arthur, já sabia, não tem desculpa pra você demorar a chegar, não. Ah, acabou Olá, a música, ele já estava eles já atento lá. sabiam que acabou o baile, Olá, que né? legal, dona Elpe, que legal. Dona Elpe, essas recordações eu vejo assim, quer ver? Eu peço para Deus para não sonhar. Tenho umas coisas assim. Peço a Deus para mim não sonhar com os meus pais, no sentido de não sonhar coisas tristes. E nas raras vezes que eu sonho coisas alegres, sabe? Uhum. E daí, são essas coisas, para nós, assim, somos nos 60, nos 70, essas coisas que movem a nossa vida. Lembrar das coisas que nos fazem sorrir, que nos Com fazem, né? certeza, com certeza. Né? Eu tenho muitas lembranças boas, Aham, muito. eu imagino. Sinto muitas saudades dos meus aluninhos, Oh, porque eu não sinto saudades assim daquela burocracia da escola, sabe? Aqueles uhum. planos de aula, aquele livro de chamada tão complicado, aquele fichário das crianças. Isso eu não sinto Aham, saudades, aham. mas das crianças eu sinto muitas saudades, Olha que legal. muitas saudades. Eu acho que depois de muitos anos, a primeira vez que eu encontrei a senhora, nesse meu retorno, né, para Telêmaco, foi lá no CCI. Você E eu acho que eu sim. tirei uma foto da senhora lá. E daí eu perguntei assim, a senhora é a dona... Você é o Edivaldo? Falei, opa, a senhora é a dona Elpa, eu sou o Edivaldo. Foi muito legal, né? Foi Foi muito muito legal. legal. Ô, dona Elpe, qual foi o momento mais engraçado, assim? Quais foram os momentos engraçados que a senhora lembra da sua época de magistério? Algum momento muito, assim, que tocou seu coração de ser engraçado. Depois a gente vai falar de algum muito triste e tal. Qual foi o momento engraçado, assim, que a senhora não esquece da época lá do Costa e Silva? A senhora lembra alguma coisa? Faz muito tempo. Engraçado, sim. Ah, eu lembro quando a gente se reunia para corrigir provas, Aham. porque a gente aplicava a prova à medida que o aluno ia terminando e ia embora. Aham. Aí, quando acabava, todos iam embora, a gente se reunia numa sala para corrigir provas. Que legal. Aí a gente contava piada e Entre os sorria. professores. Entre os Era professores. muito legal, E né? sorria e contava piada. E daí, Dona Isaura, Dona Exato. Isaura, um dia achou que estava demais, né? Aham. Entrou lá na sala, mas e daí? Estão corrigindo prova ou estão contando piada? Boa, muito boa, muito Então bom. foi muito divertido, Aham, sabe? aham. A gente adorava dia de prova para se reunir ali, contar piada e corrigir as Eu provas. imagino, era muito legal. Professora, como que a senhora vê essa mudança radical em relação ao respeito que nós tínhamos por vocês e ao respeito que hoje tem os alunos para com os professores? Que é uma lástima, viu, gente? É uma lástima. É Né? uma lástima. Professor tem que ser respeitado. Antigamente, professor, ele tinha a mesma autoridade de um pai. Aí o pai falava assim, professora, fique à vontade, se precisar puxar a orelha, a senhora puxa a orelha. Hoje em dia, quando o professor fala um pouco mais sério com o aluno, vem o pai do aluno lá falando que vai chamar o conselho tutelar para o professor. Senhora, como que a senhora vê essa mudança triste? Ah, eu fico triste, sabe, com isso, porque na realidade os pais, não todos, né, não vamos Generalizar. generalizar, mas a maioria dos pais, eles tiraram a autoridade da professora, do professor. Eles tiraram, porque hoje em dia não pode nem olhar torto para um aluno que no outro dia o pai ou a mãe está lá reclamando,
né? Uhum. E antes não, antes O professor tinha o autoridade. professor era a autoridade máxima. Não tinha essa do pai chegar lá reclamando de alguma coisinha, porque eu era bastante inexperiente, às vezes eu pegava na orelha dos alunos mesmo. Mas os pais davam razão para o professor, Uhum. sabe? Hoje em dia não pode nem olhar torto. Hoje em dia a professora fica insegura se dá o conteúdo de sala de aula ou se não agravou, né? Não deixou nenhum aluno bravo ali para no dia seguinte o pai não ir lá reclamar. Tá estranho, né? Estranho. Tem- Estranho. Tempos estranhos. Ô, gente, claro que o professor também tem lá, né, suas responsabilidades, né? Os tempos mudaram, mas hoje em dia tá difícil, né? Antigamente, professor pra gente era algo assim de se idolatrar, né, professora? Com certeza, É, com certeza. nossa, aquelas festas do dia dos professores lá, que, né, surpresa para os professores, né? Era muito legal, Era né? muito legal, como eu sinto saudades. É. Levava um bolo, levava um salgadinho, e a gente chegava, a festa estava É organizada lá esperando a verdade. E professora. daí vocês tinham certeza que era carinho de verdade e não Sim, snob com a professora, né? Porque verdade, hoje em dia há muito snob, né? com O certeza. aluno por trás, perto dos amigos. Por exemplo, a senhora está aqui dando aula aqui. Aí o aluno por trás fazendo careta, fazendo sinais feios, né? E falando para o pessoal olhar e todo mundo dando risada. Umas coisas Verdade. muito estranhas, né, dona Elza? Estranha, Eu, estranha. eu acho que eu hoje. Isso é uma confissão com você, tá, gente? Eu não serviria para ser professor hoje, que eu sou muito assim sistemático assim nisso aí, sabe? Uhum, Então, eu não sei, eu acho que hoje a Edivane comenta isso, né? uhum. Que talvez hoje ficaria um pouco difícil para ela, porque ela é sistemática também. Ela foi uma professora meio dura, mas no sentido de que os alunos olhavam. Hoje eu olho para ela e falo, professora, hoje eu entendo porque que a senhora era brabinha, porque hoje eu aprendi o que que a senhora passava de conteúdo. Então, tem isso também, né, dona Elfie? Sim, Uhum. a professora tem que ter pulso firme. Uhum. Pulso firme, porque senão os alunos tomam conta. E eu era bastante enérgica, né? Eu sempre fui uma professora enérgica. Então tinha mãe que achava que eu era brava demais, né? Mas não é que eu era braba, eu era enérgica. Uhum. Tinha pulso firme. Uhum. Porque se não tiver pulso firme, os alunos Monta cavalo, vamos falar o que montam é. Deixa que cavalo. daí é por minha conta Monta essa. cavalo. Monta cavalo, a verdade é essa, né? E tinha muitas mães que no início do ano, elas, na hora da matrícula, elas pediam para colocar os filhos na minha sala. Olha que legal, que Tinha, legal, porque elas sabiam que eu tinha pulso firme. que Tá? legal. Isso é muito importante, né? Isso é um marco, né, dona Elfie? Sim, Né? sim. Dona Elfie, algum momento triste assim na sua carreira, durante o tempo que a senhora deu aula, alguma situação, a perca, por exemplo, de alguma amiga, falecimento de alguma professora, de alguma diretora, assim, que a escola toda ficou muito entristecida. Lembra de algum fato assim? Não, de falecimento de professora ou diretora, não. Aham. Só teve um fato que aconteceu quando eu dava aula na Santa Rita. Ah, Porque teve uma época que eu deixei de dar aula por uns anos, quando meus filhos nasceram. Depois, quando eu voltei, eu queria voltar imediatamente. aham. Aí tinha uma vaga lá na Santa Rita Uhum. e eu fui dar aula na Santa Rita. Daí eu tinha um aluninho, ele tinha problema do coração, e um dia eu cheguei lá para dar aula, a notícia que ele tinha falecido. Ai, que dozinho. Então isso aí me entristeceu demais, Imagino, demais. É uma coisa que me marcou, que eu imagino. lembro até hoje, não Aham, esqueço. aham. Um aluninho muito comportado, sabe? Aham. Ele tinha cerca de quantos anos mais ou menos? Não lembro.
Ele tinha uns 7 anos. Uns 7 mais ou aninhos. menos, Ai, que dó, né? Uns 7 É. anos. O coração da gente parte, né? Parte. Né, dona Daí fica aquela lacuna na sala de aula, Exato, eu né? Fica aquela imagino. lacuna. Eu imagino. O materialzinho dele, a mãe não foi buscar, Oh, então meu sempre Deus. ficou lá no armário, né? Aham, aham. E, então isso aí marcou bastante. É um Imagino. fato triste que Triste. aconteceu comigo, né? Agora, um fato assim, quando a senhora lembra-se, eu, na época, professora, tal fato, feliz demais da conta. Qual é o fato que marcou para a senhora, que a senhora nunca esquece? Porque um monte de situações bonitas, né? Mas daí sempre tem um, assim, que quando a senhora remete, a senhora lembra. E feliz? É, Não. vários. Vários, assim. Aham. As festinhas das crianças deixavam a gente muito feliz. Os elogios que eu recebi, As cartinhas, as cartinhas, né? das crianças, a gente recebia muita cartinha. Eu tenho cartinha até hoje guardada. Sério, ô, dona Elfi? E que escolas tanto a senhora lecionou? Bom, eu comecei lá no Costa e Silva, depois eu dei uma parada, né? Quando meu filho nasceu. Aí quando eu voltei na Santa Rita, né? Que eu falei para você. Voltei na Santa Rita, daí fui transferida para o Conselheiro Zacarias, porque era muito longe para eu ir. Uhum. E na época não tinha essas vans que Exato. levavam os professores, né? Uhum. Eu ia a pé daqui E a lá pé? na Santa Rita. Ah. E daí fui transferida para o Conselheiro Zacarias. Aí eu dei mais uma parada, Uhum. quando minha filha nasceu, Aham. dei mais uma parada. Daí quando eu voltei lá no São Francisco. São Francisco. Também ia a Castro pé? Alves. Ia a pé, Castro Nossa. Alves. Mas já tinha circular, Ah, né? já tinha, sim, sim, Então sim. Já era mais fácil. era mais fácil. Então, quando estava muito calor, assim, eu Aham. ia de circular. Aham, aham. E daí, do lado do Castro Alves, que é no São Francisco, Exato. eu fui transferida aqui para o Conselheiro novamente. Que legal! Conselheiro, porque por ser mais perto. Mais né? perto, aham. Aí, daí eu comecei a dar aulas em 2 períodos. Olá, que legal! De manhã e à tarde. Que legal! Então, de manhã eu dava aula no Conselheiro Zacarias e à tarde eu ia lá na Marinha. Marinha, que legal, Na dona Marinha Elfa. teve uma época que eu fiquei só lá no Regente Feijó, na Marinha. Aí eu me aposentei. Que legal! Faz quanto tempo que a senhora se aposentou? Faz 15 anos. 15 anos. Uhum. Que legal. Me aposentei em 2010. Que ótimo. Agora, se a gente não falar de um pessoal, eles vão pegar no pé da gente. Conta dos seus filhos. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho um casal de filhos. Um casal de filhos. Né? Eu- Qual é o primogênito? Primogênito é o filho. Aham, o filho. Aham. É. Qual é o nome dele? É Cláudio. Cláudio. Ele está Cláudio. morando aonde? Ele mora aqui em Telêmaco. Mora em agora. Telêmaco? Ele morou muito tempo em Curitiba. Aham. Agora ele mora em Telêmaco. Cláudio do céu, você não bata em mim, rapaz, pelos elogios que eu fiz para sua mãe querida, dona Elfa. Não, viu? Com todo respeito, com carinho, quase que de filho, tá bom? Então não fica bravo comigo não, né? E que legal, né, dona Elfa, os elogios que ele fez, né? Sim. Então, o Cláudio, muito legal. O Cláudio está com quantos anos? O Cláudio está com 49 anos. 49. 49, olha legal. só, beirando os 50. Que legal. E E a filha? a filha mora em Porto União. Porto União. Aham. Ela é policial militar. Meu Deus do E céu. o meu genro também é policial militar. Será que depois dessa matéria eles não vão dar um jeito de colocar eu no processo lá? A senhora fala para ele, não, calma, é meu ex-aluno e tal, né? Sim, Posso eu ficar- falo, posso ficar pode tranquilo? deixar,
pode deixar. Posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Oh, então tá. Gente, falando com todo carinho, dona Elpe, a senhora já assistiu entrevistas minhas, né? A senhora sabe que a gente tem esse momento bem descontraído, né? Assim, esse momento assim, até que bem humorado, né? Mas com todo respeito. Parabéns, inclusive, né? A sua filha, A Carla, né? A Carla, Cristina. por ela estar aí à disposição da comunidade, né? Sim. Na Força de Segurança. Quantos anos tem a Carla? A Carla tem 47. Que legal! Ela tem 47 e ele, o filho, tem 49. Foi quando eles nasceram que a senhora deu aqueles intervalinhos. Meios de intervalos. Que legal! A senhora teve, a senhora teve o seu menino com quantos anos a senhora estava, lembra? Casei com 24 anos. Daí eu tive meu filho com 26 anos. A senhora casou com 24 anos, teve o filho com 26. 26. E daí a filha nasceu quando eu tinha 28 anos. Olá, que legal, que legal. Daí eu tenho um casal de netos também. Conte pra mim, sério? Que legal. Sério? Qual o nome? É filho de quem que são os netos? São filhos da minha filha. Ah, Porque o meu filho não tem filho. não tem filho? Não, ele não pode ter filhos. Ah, tá. Da mesma forma, eu também não posso ter filho, sabe? Por isso que aí eu casei 2 vezes, não posso ter filho. E daí, se a gente não falar do genro e da nora, eles vão puxar a nossa orelha, nem tanto. Na hora que a senhora for passear na casa deles, eles vão falar assim: mãe, a senhora não falou, sogra, só não falou de mim na entrevista, o churrasquinho aqui, esqueci de colocar sal, ou tempero, ou coloquei sal demais, né? Ô, dona Eva, como que é o nome dos netos? Bom, o neto se chama Matheus Eduardo. Quantos anos ele tem? Tem 29 anos. Que legal. E a neta é a Emily. Emily, tem quantos anos? A Emily tem 13 anos. 13. Então, quando o meu neto estava com 16 anos, aí a minha filha teve a neta. Gente, eu tô meio dando risada aqui, eu vou explicar pra vocês. O Emily, ó, o seu irmão, ele tá cuidando de você igual os irmãos da professora Elpe, da vovó, quando ela ia pros bailes lá, que ficava do ladinho da casa dela, viu? Né? É mais ou menos isso, né? É, que legal! Isso. Que legal. Como que é o nome mesmo do esposo da Carla? Quando a gente cita o nome, gente, é uma forma de homenagear vocês, viu? É o Emerson. Emerson. Ele se chama Emerson. Que legal. Um abraço, viu, Emerson? E daí o nome da sua nora, por parte... Como que é o nome do seu filho mesmo? Cláudio. A esposa do Cláudio. Ela se chama Priscila. Priscila, um abraço, viu? Saiba que a dona Elke, querida aqui, foi minha professora, com muita alegria. E a Priscila vai completar, vai fazer aniversário dia 12 agora, domingo. Dia 12? Eu faço dia 11, ela dia 12. Bom, a surpresa aqui, para quem queira saber, é que eu não sabia que a dona Elfe faz 75 anos, no caso fez 75 anos, no dia 11. Essa entrevista está indo dia 15 para o ar, né? A gente está gravando hoje, na quarta-feira, que antecede a entrevista, a dona Elfe faz aniversário, 75 anos, né? Parabéns, dona Elfe. Com muito orgulho. Com muito orgulho, né? Tá bem, dona Elfe. Eu vejo lá mesmo. feliz, tô bem, graças com a Deus. 75 anos. Dona Elfe, viu? Sabe o que eu tenho dito da minha idade? Que eu vou fazer 60, já vi. Tô louco de alegre. Eu tenho dito que a gente está igual vinho, né? A vida tem forjado a gente, né? Forjou a gente e a gente tá feliz, né? Com certeza. Com experiência de vida, e agora é a hora, assim, de usufruir dos conhecimentos, usufruir de todo o sofrimento que a gente teve de trabalho e tudo mais. Eu trabalho no que eu gosto, graças a Deus. Daí dizem que quando a gente trabalha no que a gente gosta, é mais ou menos uma diversão, dizem assim, né? Verdade. Estou contente. Imagina que alegria entrevistar a minha professora. Olha o que a minha professora me dá, né? De privilégio, né? Então, eu gosto do que eu faço. Então, mas daí, dona Elfe, a nossa idade está chegando e graças a Deus a gente se sentindo bem, né? Sentindo bem, muito bem. Nossa, 75 curtindo a vida sadiamente. Não é verdade? Ô, dona Elfe, a senhora teve o pai que era comerciante. Então,
ali não houve aquele problema que a gente vê em muitas famílias, quando é época de aniversário, às vezes não tem o bolinho, às vezes está lá no sítio, é a vida tão sofrida do sítio e tal. Pelo fato do pai da senhora ser comerciante, graças a Deus foi mais tranquilo nesse sentido, né? Mais tranquilo, Aham. bem tranquilo. Qual foi o aniversário lá, na época da senhora de criança, adolescente, que a senhora não esquece, lembra? Olha, para falar bem a verdade, não era sempre que a gente ganhava um bolinho. Porque nós éramos em 10, Exatamente. então para sobreviver do comércio, não foi fácil. Não foi Uhum. fácil, a gente não tinha muita regalia, não. Uhum. Mas o que comer nunca faltou. Nunca faltou, verdade. Nunca Aham. faltou. Mas eu lembro, assim, o aniversário que marcou para mim, quando eu morava com meus pais, foi que a minha mãe fez um bolinho para mim. E daí, quando eu saí da escola, que eu fazia escola normal, de grau ginasial, Uhum. eu levei a minha melhor amiga, que Oh, era colega de escola também, e a gente comeu o bolinho olha que com a minha bonitinho. amiga. A senhora lembra aniversário de quantos anos? Ah, isso eu não Não vai lembro, lembrar, mas eu né? devia ter uns 12, 13 anos por aí. A senhora tem contato com o pessoal da família dessa amiga? Ah, Ou e com ela? Ou com ela? essa amiga casou com um primo meu, Oh, com oh, o oh. Rubens. Ó, não muito diferente dos dias de hoje, tá? Os dias de hoje é assim, a menina vai lá fazer tarefa lá na casa da amiga, né? Aí de repente aparece lá um primo lá ajeitado lá, né? Aí ela fala assim, viu? Hoje em dia é o WhatsApp, né? É. Passa o WhatsApp dele. Não, o WhatsApp tá meio. Passa o Insta dele, não, né? E daí não é diferente. É essa coisa de bonita, assim, desses tempos, dessas manias da gente bonitas, saudáveis, elas permanecem, né? Mas quer Permanece. dizer então que daí ela casou com o primo da senhora? Casou com um primo A meu. senhora deu uma ajudadinha, assim, para começar o namoro, né? Não, porque daí na época eu já morava aqui em Telêmaco Aham, e ela ainda morava na reserva. aham. Então eles se casaram lá na reserva. Olá! Hoje eles moram aqui em Telêmaco. Então, já que eles moram aqui, a gente vai poder dizer, ó, primeiro, a conversa surgiu de que você foi lá, entre 12 e 13 anos, foi convidada para comemorar o aniversário, o bolinho lá da professora Elf, né? Da adolescente Elf, né? E daí foi aí que surgiu. Agora a dona Elf vai contar para nós quem é você. Como que é o nome dela? Ela se chama Reni. Reni. Sim. Como que é o nome do seu primo? O primo é Rubens. Rubens, ô Rubens, qualquer dia entrevista, vocês vão falar, acabou que por causa de conhecer a amiga de escola, que eu já fiquei meio de zóio lá, né? E achei muito legal, e daí deu no melhor desenrolar, né? Foi o casamento, né? A amizade da senhora acabou ajudando para que ele Acabou conhecesse, ajudando, né? sim. Acabou ajudando. Essas coisas são bonitinhas, né, dona Elke? É. Ficam guardados na lembrança da gente, não jamais esquece, né? Né? Que legal. A gente era muito amiga mesmo. Que legal. Como que é o nome do seu primo? Rubens. O Rubens, a senhora tinha falado, mas eu havia esquecido. Ô, dona Elpe, a senhora trouxe a sua mãe alguma vez para visitar a senhora na escola que a senhora trabalhava? Ela alguma vez veio assim, a senhora falou, ó, meus alunos, essa senhora aqui é minha mãe. Aconteceu alguma vez? Não, Não, aham, não, porque ela morava na reserva, né? aham, aham. Ela morava na reserva e porque eu vim para cá, primeiro fui morar com uma irmã, depois fui para a República, né? A senhora começou morando com uma irmã da senhora? Com uma irmã. Aham, Uhum. aham. Ela se casou, ela dava aula também, era professora. Ela tinha mais idade que a senhora? Sim, A senhora também, o fato dela estar no magistério ajudou, porque a senhora também, daí se fortaleceu, porque lá como criança a senhora já era professora entre eles, né? sim. Daí fortaleceu ainda mais a sua vontade da aula. Ah, com certeza. Como que era o nome dessa irmã da senhora que morava em Telemaco? Ela se chamava Ida. Ida, que legal. É nome alemão, né? Ah, tá. A A senhora é Ida. descendente de alemã?
de alemãos? Sim, meu sangue é puro alemão. Olá, que legal. A senhora é neta, bisneta? Tanto meus avós maternos quanto paternos vieram da Alemanha. A senhora sabe falar alguma coisa em alemão ou não? Ah, Só não sei. cerveja e não sei o que, essas coisas? Não, Não, não não sei. sabe? Ah, então, é que dizem que todo alemão gosta de uma cervejinha, né? Meu pai, eu gosto. Meu pai e minha mãe falavam em alemão. Olá. Só que, infelizmente, eles não ensinaram a gente, né? Aham, aham. Mas eles falavam, eu lembro. Às vezes, algum assunto que não interessava pra gente, Ah, é? eles, no alemão. Boa, boa, boa. Muito bom. Gente, só pra vocês. Por isso que a língua, né, o idioma de um país está entre os símbolos nacionais. O pessoal não tem ideia da importância que é o idioma do país para efeito de segredos de Estado, né? Em termos de guerra, né? É triste falar em guerra, mas uma guerra, né? O pessoal está ali fazendo as suas tramas ali do que vai fazer, das estratégias. Gente, a linguagem é tudo, né? Daí Com certeza. o soldado inimigo quer ter alguém que seja descendente daquele pessoal, sem o pessoal saber. Escuta tudo aí, me conta, né? Mais ou menos assim, né? Inclusive, meu nome é alemão mesmo. É alemão, o seu nome é alemão, é diferente. Daí esse Eil não se pronuncia Eil, se pronuncia Heil. Olá! É Elf Heil. Daí, para ajudar a gente senhora deixava a gente falar ei. Elf de Carvalho. Porque esse Heil significa viva. Olá! Salve, é uma saudação. Que legal, dona Elf. Sim, então é Elf viva. Que legal, mais vivo que nunca, né? Se Deus quiser, por Mais muitos viva do anos, que nunca. né? Estaremos aí, né, festejando a vida, né? Com certeza. Ô, dona Elf, quando nasceu, vamos deixar o seu filho louco de alegre agora. Vamos lembrar quando a senhora foi mãe pela primeira vez. Imagina essa alegria. Nossa, muito. Fiquei. Não existe emoção maior. O nascimento de um filho é muito emocionante, muito. A senhora, hoje em dia, quando nascem filhos de professores, os alunos vão e fazem cartinha, e fazem homenagens. Aquela época, gente, era um pouco mais difícil, era um pouco diferente. Bem diferente, né, dona Elba? Bem diferente. Né? Naquela época, eu imagino que a senhora, de repente, não recebeu as homenagens que receberia hoje, né, dos alunos, né? Sim. É mais ou menos isso? Na época eles não mandavam cartinha se referindo ao filho. Hoje em dia a gente vê na internet, Hoje em né? dia eles são mais ativos, Exato. né? Assim, nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas as professoras se reuniram lá para fazer como que é que a gente fala? Chá de fralda. Chá de fralda. Lembro até hoje do chá de fralda. Que legal, dona Elfi. Então, e a mesma coisa quando nasceu a Carla também? Bom, quando a Carla nasceu, eu não estava ainda dando aula. Ah, tá. Porque eu parei quando meu filho nasceu. Aí, dali 2 anos já veio nasceu, daí veio a Carla. Eu não estava trabalhando no momento. O bom foi que a senhora pôde curtir a infância deles, né? Aí, quando a minha filha estava com 3 aninhos, daí eu voltei. Olha que legal. Voltei da aula, porque eu sentia muita falta. Muita falta. Aí deixava eles sempre arrumava alguém para cuidar deles, né? E fui trabalhar de volta. E conta uma coisa, a senhora, mãe professora, a senhora cobrou deles bastante essa questão de estudar, como que é? Porque geralmente eu pergunto para os filhos, né? Ter uma mãe professora. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Os seus filhos, tendo a mãe professora, a senhora cobrava bastante deles essa questão de estudo? Eles sempre tiveram boas notas, eram estudiosos, não precisava eu ficar pegando no pé deles, assim, sabe? Ajudei muito eles, fazer um trabalho, uma redação. Eu ajudava bastante nas tarefas, né? Nas tarefas de casa.
mas não precisou assim pegar no pé. Eles sempre tiveram boas notas Que ótimo. e eram bem responsáveis, né? Não foi preciso pegar Não no deram pé trabalho deles. nesse sentido de Não escola. deram trabalho. Que não. bom, que bom. Ô, dona Elpe, dos seus amigos de trabalho, a lembrança que a senhora tem, só lembrando, a senhora me permite aqui fazer uma pausa para fazer uma homenagem aqui à mãe da professora Solange, minha madrinha Tereza, ela faleceu há uns 2 dias atrás, né? A senhora fez seu comentário, muito obrigado, viu? Né? E fazer aqui uma homenagem à minha madrinha Tereza, que está no céu olhando por nós, mãe da madrinha Solange, né? Madrinha Solange que ia lá nos dar aula de religião, né? E daí a madrinha Solange, ela fez lá uma televisão de madeira, né? Bem trabalhadinha assim, as voltas dela lá, e daí ela passava na cartolina, ela passava lá os episódios que ela queria mostrar pra gente. E ela ia rodando, fazendo passar lá como se fosse televisão. Sim. Nossa, pra gente era novidade, né? Sim. Então fazer uma homenagem aqui à minha querida e sempre madrinha Solange, e foi sempre uma amada filha para minha madrinha Tereza. Sabe por que essa ênfase, dona Elpe? Quando a minha mãe foi sua amiga de trabalho, minha mãe era servente, zeladora, merendeira, né? E a minha mãe, quando a minha mãe ficava adoentada, quando a minha mãe tinha que viajar, quando a minha mãe era internada, nós ficávamos lá na casa da madrinha Tereza, da madrinha Solange. Então, por isso... Mas essa Solange é a que trabalhava no Costa Silva? Exatamente. Nossa, eu lembro dela. Professora Solange, exatamente. Eu lembro dela. A senhora me permite, continuando a homenagem à minha madrinha Tereza, vou colocar uma foto aqui da entrevista que eu fiz, tá? Com a madrinha Solange, onde tinha a madrinha Tereza junto. A senhora me permite colocar essa foto? Permito. Tá, então Fica à vontade. receba então de mim e da minha querida professora Elfe, madrinha Solange, Cida, Tidoca, Cirlei, os meninos também, receba essa homenagem. Não como tristeza, mas como alegria dos filhos maravilhosos que vocês sempre foram e são, tá? Parabéns, Solange. Nosso dia está chegando, o dia dos professores. Parabéns para você e eu sinto muitas saudades de você, viu? Lembro muito bem de você. Uma ótima colega de trabalho. Olha que legal. Isso é que faz sentido na vida, viu, gente? Isso é que faz sentido na vida. Verdade. Ô, dona Elpe, qual foi a estripulia mais engraçada? Hoje a gente pode falar de estripulia engraçada. Na época a gente não podia falar, porque senão os alunos ficavam se achando. Quais foram as estripulias mais engraçadas dos seus alunos nesse período, assim que a senhora lembra de alguma? Estripulia, assim, mas em que sentido? Assim? Coisa engraçada, assim, a arte que eles fizeram, assim, de bagunça, assim, mas uma bagunça que no final, escondido dos alunos, só deu risada. Não lembro nenhum episódio. Não lembro. Porque se você der risada perto dos alunos, você perde a sua autoridade, né? Sim. Então tem muito isso, né? Né? Talvez lá na hora da sala dos professores, lá, vocês racham o bico da risada, mas na hora ali, perante os alunos, vocês têm que fazer de conta, por dentro, se morrendo da risada, mas daí por dentro, né? Para eles ali, tem que ficar, né? Tem que ficar sério, Ficar né? sério ali, né? Eu não lembro, assim. Não, No momento, eu não lembro. Tá tudo certo. Dona Elfe, gostaria que a senhora deixasse uma palavrinha aqui, né? A todos os seus amigos de profissão, aos professores. A gente já está encerrando aqui. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa engraçada aqui. Eu achei que a gente estava com 20 minutos de conversa. A gente já está com quase 50 ou mais de 50. Isso é formidável. É um sinal de que a conversa está maravilhosa. Viu? Tá bom? Maravilhosa mesmo. É esse sinal, tá? Eu estou muito contente. É sinal que a nossa conversa foi e foi muito prazerosa, viu? Tá? Muito prazerosa mesmo. Estou muito feliz. Não, Estou muito feliz. Não por isso. Dona Elpe, a senhora fique à vontade agora para a senhora deixar a sua mensagem a todos os professores. Bom,
as minhas ex-colegas de trabalho, em primeiro lugar, e muitas já se foram, e tem muitas que ainda estão aqui, inclusive são minhas amigas no Facebook. Quero desejar tudo de bom, e sei que já estão aposentadas também, que curtam a aposentadoria, que vivam cada momento e jamais esqueçam dessa nossa luta, nossa dedicação que tivemos com nossas crianças. E, enfim, para todas as professoras que estão em atividade ainda, que curtam seus aluninhos, porque depois que se aposenta, a gente sente muita falta das crianças. E tenho muito carinho por eles. Eu sei que é uma profissão árdua, não vou dizer que é fácil, mas quando a gente gosta do que faz, tudo se resolve. Todos os problemas a gente acha uma solução. E que vocês consigam levar pulso firme com as suas crianças, que vocês não terão problemas. E eu quero fazer minha homenagem a vocês, e que Deus abençoe cada uma, e que vocês consigam se sentir realizadas por ser uma professora, porque é gratificante mesmo. Que Deus abençoe cada uma de vocês, e um feliz dia dos professores para vocês todas, tá bom? Olha que lindo, parabéns, palavras saíram do coração, viu? Do coração, palavra do coração. Dona Elba, só para fazer aquilo que eu faço de praxe, apesar de que é seu aniversário, agora dia 11, que dia que a senhora nasceu? Eu nasci dia 11 de outubro de 1950. Exato, eu queria falar da senhora, no sentido de experiência de vida, no sentido de carinho pela vida, viu? Dona Elba, fique com Deus, viu? Amém. Um abraço à senhora, que Deus abençoe. Estou muito contente da senhora ter aceito dar entrevista, viu? Que bom. E receba meu carinho, tá bom? E você receba o meu carinho também. Fiquei muito feliz por você ter me escolhido. Imagina. Para fazer essa entrevista. E eu jamais esqueci de você. Eu lembro de você pequenininho. Não mudei muito, não. Vamos dar um tchau lá? Obrigado pelo carinho. Tchau, gente. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Feliz Tchau. Dia dos Professores, viu?